Ok. Boa noite a todos. 25 de março de 2026. Sejam mais uma vez bem-vindos às nossas reuniões abertas do grupo de pesquisa. E hoje nós temos a presença do nosso ex-mestrando do grupo de pesquisa e trabalhando aí para o seu doutorado, o Thales Guardia de Barros. Thales é médico, formado pela Universidade de São Paulo, pela Unicid. Espera aí que tem hora que eu tenho que... especialização em preceptoria de residência médica para o SUS, pelo Hospital Sírio-Libanês. Pós-graduação Lato Sensu em Geriatria pela UniOeste. Pós-graduação Lato Sensu em Atenção Primária com ênfase em Estratégia da Saúde da Família pela FAMERP. E fez mestrado pela FAMERP pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia e Saúde, com o trabalho Avaliação Longitudinal da Prontidão para o Aprendizado Interprofissional em Estudantes de Medicina da FAMERP. Thales é médico de família e comunidade, titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, atua como médico de saúde da família pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto desde 2017, e é preceptor na graduação em Medicina pela Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. Esteve também como preceptor de graduação da FAMERP e atualmente está como preceptor de graduação da FACETS. Faz parte do grupo de estudos, Formação e Educação, Desenvolvimento Educacional na Saúde, do nosso diretório do grupo de pesquisa, na linha de pesquisa Ciências Sociais e Humanas no curso de Medicina. Thales, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o Thales, então, vai nos direcionar a fala: atenção centrada no paciente na graduação médica, relato de experiência de um projeto de extensão. Obrigado, Thales. Obrigado, professor. Obrigado a todos pela presença. Eu gostaria de contextualizar, no final do 2025, quando eu terminei o mestrado, eu estava, assim, na dúvida do meu projeto em si, né? Eu fiz um projeto no mestrado que ele abordou a aprendizagem interprofissional, né? E aí um dos instrumentos que a gente utilizou, na verdade o instrumento que eu utilizei é o RIPS, que é da sigla em inglês, que é Readiness for Interprofessional Learning. E aí a gente utiliza atributos, ele pesa em 3 fatores. E um dos fatores, que depois eu vou mostrar no gráfico, é a atenção centrada no paciente. E esse fator teve uma queda na nossa graduação médica da FAMERP. Então é por isso que eu queria contextualizar por que eu trouxe esse tema, tá? Então, eu vou trazer primeiro um breve histórico do nosso modelo de ensino, né? Então, primeiro a gente tinha um modelo hipocrático, até o século XVII era predominante. É aquele modelo que veio, né, do nosso patrono da medicina, que é o Hipócrates, que a gente utilizava uma observação clínica e tinha uma relação médico-paciente mais assertiva. E existia, assim, naquela época, ainda pouco conhecimento técnico, praticamente nenhum, né? Então, tinha essa concepção de humores, dos flegmas, outra concepção de saúde, mas essa relação médico-paciente era muito forte. Com o iluminismo, né, com o Renascimento, depois do século XV até o século XVII, vários teóricos trouxeram o modelo do empirismo, né, que é aquele modelo da ciência, né, a ciência nasceu aqui, né. O modelo empírico é aquele do teste, né? Você faz um teste, seja um teste controlado ou não, e você tem uma resposta. Então, você lança uma hipótese, faz um teste e tem uma resposta. E esse modelo é um modelo muito mais técnico, ele é muito mais cientificista, tá? E ele traz esse contraponto da dualidade. Então, ele diferencia o corpo da mente, ele distancia o objeto do estudo com a pessoa, com a identificação dele de pessoa, tá? No século XVIII e XIX, foi se considerado o modelo biomédico, que é praticamente ontem, né, pessoal?
Então, até praticamente ontem, a gente consolidou e foi muito forte esse modelo biomédico, não só no Brasil, como no mundo, né? As indústrias americanas, muito forte, a questão de protocolos, a questão de guidelines, a medicina avançada, a medicina diagnóstica, trouxe essa validação desse modelo, né? E como os teóricos, a gente tem o Thomas Siderham, que ele sistematizou doenças a gente aprende até hoje na faculdade, né? Em sistemas, né? Sistema gastro, sistema cardiológico, sistema, enfim, todos os sistemas, e dividiu o paciente em vários pedacinhos, né? Mas é claro, né, eu também não posso ser, assim, de colocar como esse modelo não é um modelo muito importante, né? Então, a ciência em si, ela também tem que se passar por essas vias no sentido de tecnológica, densidade tecnológica é muito importante a gente investir, não é isso que eu estou dizendo que esse modelo, ele tinha esse viés de colocar o paciente em caixinhas, né? E a medicina buscava identificar as causas específicas, né? E localizáveis da doença. Então, quando era a doença do cunho emocional, psicológico, né, nessa cultura, não se tratava, porque não é identificado fisicamente, né? Então, era deixado de lado. Tá? Já no século XX, que teve essa expansão tecnológica, teve a descoberta dos antibióticos, aos pontos bons, a vacina, os avanços cirúrgicos, o desenvolvimento dos exames de imagem, os exames laboratoriais, tá? Mas aí a medicina ficou mais centrada na doença, e não no paciente, não na pessoa, né? Então, o bom médico é aquele que ele acerta o diagnóstico. É esse que é o jargão do século XX, né? E o médico, ele assume esse papel técnico e objetivo, né? E ele dá menos atenção à subjetividade do paciente. E nessa subjetividade, entenda também como escuta, tá? Escuta no sentido técnico mesmo, tá? Na década de 70, então, começaram-se a ver algumas críticas a esse modelo biomédico, né? Em todos os âmbitos, não só na medicina, na psicologia, aquele movimento anti-internação compulsória, existiu uma mudança cultural no Brasil, né, na década de 70, tem a liberdade, né, a ascensão da questão da desconstrução do falso moralismo, do patriarcado, então teve várias rupturas, né, a mulher ficou mais independente, a liberdade sexual com o uso do anticoncepcional, tudo isso aconteceu na década de 70. E surgiram, assim, então, daí uma satisfação geral dessa fragmentação e dessa desumanização. Tá? E aí ficou-se, né, estabelecido esse modelo biopsicossocial, que ele integra os fatores psicológicos, sociais e biológicos. Isso que eu estou falando, pessoal, é na teoria. Tá? Agora, a prática, que é a questão que é o ponto da pesquisa. Tá? E aí, na década de 80 para 90, surgiu, lá no Canadá, baseado nessa medicina centrada na pessoa, né, os estudiosos Moira Stewart e entre outros, eles desenvolveram esse conceito de patient-centered care, que é a atenção centrada no paciente, né, o cuidado centrado no paciente. E a gente tem um acrônimo na medicina dessa época, que é o uso do MCCP, que é o método clínico centrado na pessoa, tá? E então, o Moira Stewart, ela trouxe a consulta, né, médica, ou do profissional de saúde, ele tem que explorar a doença e a experiência do paciente com a doença, porque a experiência é individual. Se eu pegar uma mesma patologia, não significa que as mesmas pessoas vão lidar de formas iguais, né? Tem pessoas que têm uma experiência diferente da outra. Então, entender essa experiência da doença, entendendo a pessoa como um todo, né? E co-construir um plano de cuidado. Essa palavra co-construir, porque até então era construído, né? Era dado, era estipulado.
era receitado o que deveria ser feito. E a co-construção, ela traz o sujeito, o usuário, o paciente, como quiser chamar, no sentido ativo. E também corresponsabiliza, tá? Porque é uma via de mão dupla. Eu vou fazer uns combinados, mas eu também preciso ter a ação de fazer o que eu combinei, né? E isso é do lado de lá da mesa. Então, isso também pode ser colocado depois, né? E a valorização da relação médico-paciente como terapêutica, tá? O ONCA, para quem não conhece, é a Sociedade Mundial dos Médicos de Família, tá? E ela reconheceu, lá em 2001, como uma abordagem fundamental da MFC, que é a Medicina de Família e Comunidade. E aí, no século XXI, esse MCCP, que é o método clínico centrado na pessoa, foi considerado uma competência essencial, tá? Esse MCCP, a gente tem ele curricularizado na residência de Medicina de Família e Comunidade, não na graduação. Tá? E aí, como que a gente tem esse método clínico, né? Então, ele desenvolveu essa questão do uso dos soft skills, né? Que são aquelas habilidades como empatia, escuta ativa, conexão com o paciente. Então, essa importância de compreender para além, né, de buscar só o diagnóstico, né? Então, e também coloca o paciente, tem outro acrônimo que a gente usa muito, que é o CIF, que é sentimentos, ideias, preocupações, né, e expectativas, tá? E aí a gente tem que trazer esse olhar do paciente. Então, qual que é o sentimento que ele tem com esse diagnóstico? Qual que é a ideia que ele tem, né? Porque a gente, como técnico, a gente identifica que tudo que a gente fala, o paciente tem entendimento, e não, tá? Então, qual que é a ideia que ele tem desse diagnóstico, dessa conversa, tá? Qual que é o sentimento, qual que é o plano que eu vou fazer, que eu vou montar? E qual que é a expectativa, né? E isso é de relação construída entre o sujeito que atende e o sujeito que é atendido. E pode ser, não pode ser projetado para outros, entende? É uma coisa assim, fechada. Tá? E aí, a Stuart e os outros teóricos, eles escreveram esse livro, que é o Medicina Centrada na Pessoa, e que transforma o método clínico, que é aquele método mais diagnóstico, né? E aí ele traz essas outras dimensões. Então, eu vou explorar a doença e a experiência dessa doença, eu vou entender essa pessoa como um todo, eu vou co-construir esse plano de cuidado, promovendo uma prevenção e saúde, fortalecendo a relação clínica, né? E também ser realista no sentido de recurso. Como a MFC, Medicina Centrada, a Medicina da Família e Comunidade, muitas vezes ela é utilizada no âmbito do SUS na estratégia de saúde da família, a gente tem, às vezes, a gente tem recursos limitados. Então, a gente também tem que ser realista durante essa consulta do que é possível e viável e necessário para aquele paciente, né? Porque agora a gente está falando também de recursos, né? E aí, nesse entendimento da pessoa como um todo, essa figura eu tirei lá do livro, tá? Que eu vou começar aqui explicando essa primeira parte da figura, tá? Então, aqui na imagem, a gente tem 3 círculos, que eles estão com uma intersecção proposital, e tem pacientes que ele tem a doença e ele não se conversa, ou ele tem pouca experiência da doença. Então, ele carrega a doença a vida inteira, mas não dá sintoma. Então, ele se identifica como pessoa saudável. Tá? Já outra pessoa tem a mesma doença, vamos falar que eu estou falando de hipertensão, mas ele já tem experiências dessa doença muito maiores. Ele já teve um infarte, já tem um tio dele que teve um AVC, então ele tem uma experiência muito maior. Isso é individualizado, tá? Aí no segundo quadro, eu vou entender essa pessoa não só no sentido dele como pessoa, mas como contexto. O contexto próximo seria assim, trabalho e casa, vamos dizer assim. Como que essa relação desse paciente doente com esse ambiente que ele vive, tá? Na medicina de família, a gente tem uma competência que é abordagem familiar, tá? Então, a gente faz essa abordagem.
E também no contexto amplo, assim, no sentido social mesmo, né? Esse paciente é um paciente que, sei lá, ele ganha lá um salário mínimo, tem uma doença super limitante e ele está ficando debilitado demais. Então, eu preciso ter outros suportes. Então, talvez assistência social, talvez uma reabilitação, talvez encaminhar para um outro centro. Então, nesse contexto amplo, tá? E o terceiro passo, que é o que você vai fazer durante a consulta, que é elaborar esse plano conjunto, tá? E aí você vai identificar os problemas e as metas e os papéis, tá? E as decisões conjuntas, né? E para finalizar no quarto passo, é intensificar essa relação médico-paciente, tá? Então, entendendo que o sujeito não é apenas um conjunto de sinais e sintomas, levando em consideração sua vida, seus valores, sua cultura, a tua dinâmica familiar, a tua rede de apoio, a condição que ele vive social, cultural, ambiental. O cuidado, então, ele tem que ser contextualizado, individualizado e compartilhado, tá? Nesses componentes, então, eu vou explorar essa doença como um todo, eu vou entender essa pessoa como um todo, eu vou elaborar o plano conjunto e eu vou intensificar essa relação para ter o retorno, né? E aqui, contextualizando na nossa realidade aqui de formação, né? Então, esse aqui foi o gráfico que eu apresentei, falei lá no começo da explicação, que foi um gráfico de histograma que ele mostrou uma ascensão inicial no final do ciclo clínico básico, que é aquele ciclo mais teórico, que a gente tem as matérias mais teóricas, e quando a gente vai para a prática, a gente tem uma queda nessa atenção centrada no paciente, tá? Então, eles são, na minha pesquisa iniciais, eles eram 3 fatores, e o fator 3, que é o que eu estou trazendo mais com foco hoje, que é a atenção à saúde centrada no paciente, ele capturou um invertido. Então, com aumento até que bem notável no começo, talvez pelo idealismo da profissão, os alunos ainda no início de trajetória acadêmica, não diria só na medicina, em enfermagem, as pesquisas mostram isso, né? Tanto resiliência, quanto empatia, quanto também atenção centrada no paciente, tem esse booster, mas depois ele tem essa queda, tá? E o cutoff aqui foi feito no final do ciclo clínico e não no final da faculdade, porque finalizou meu mestrado. Então, por isso que eu trouxe esse olhar inicial, que é do primeiro ao quarto ano. Então, eu peguei o começo e o meio, tá? E a minha intervenção, aqui no mestrado, eu não consegui fazer, eu fiz só o diagnóstico, tá? Então, foi mais uma pesquisa diagnóstica, tá? Agora, eu vou contextualizar a nossa realidade de formação com esse gráfico, né? Então, existe um cenário que ele é estruturado por uma pouca conversação, até no sentido tecnológico mesmo. Os prontuários não são tão bem interligados, a rede, entenda como rede, como os encaminhamentos, os fluxos administrativos internos do acompanhamento desses pacientes, eles não são bem linkados. Então, a gente, não só na formação, mas também até na assistência mais especializada, a gente tem uma rede muito fragmentada. Então, às vezes a gente atende um paciente que ele tem duplicidade de receita, com duplicidade de tratamentos, enfim. Então, e a barreira de acesso também, né? Também isso é um limitador. E qual que seria o ideal, né? O mundo ideal seria uma conectividade sistêmica, acho que isso veio para ficar, né? Com o uso da IA, os softwares cada vez mais interligados, os bancos de dados cada vez mais robustos, e o fluxo aí de paciente mais otimizado. Então, a questão de regulação, a questão de gestão de agenda, a questão de higienização de fila, isso tudo é um processo administrativo que veio para facilitar. E aí, a nossa realidade da PS já é o contraponto, né? Que ela é vínculo, vírgula, vínculo. Então, a gente tem lá
uma realidade bem micro, bem local, lá de, sei lá, cada UBS atende umas 4.000 a 5.000 pessoas, dá mais ou menos umas 1.000 a 2.000 famílias. Então, a gente tem vínculo, tem paciente que a gente vê toda semana, tem paciente que vê todo mês, e a gente tem uma integração multidisciplinar, então, tem esse muito mais com facilidade como ensinar a aprendizagem interprofissional, porque a gente tem uma integração multidisciplinar, a gente tem numa sala a enfermeira, na sala do lado médico, na sala do lado farmacêutica, na sala do lado assistente social, na outra sala físio, na outra sala nutri, e o paciente é o mesmo, e a gente se conversa. Eu vejo o hospital também com um ótimo campo de estágio para aprender isso, né, mas às vezes a agenda, até foi uma questão que eu trouxe na minha dissertação, né, a agenda lotada, às vezes, e a falta de planejamento de colocar essas conversas na agenda, dificulta esse vínculo. A linha de comunicação, aí entenda também como linha de cuidado, né? A gente insere um paciente hipertenso na linha de cuidado, então ele tem um fluxo garantido dos exames básicos que ele tem que fazer, os exames para avaliar se ele tem uma lesão de órgão-alvo, quando tem lesão de órgão-alvo, qual especialista encaminhar, quando encaminhar. Então, tem essa linha de cuidado. A gente tem como pilar esse cuidado integrado, a resolutividade, a gente tem que ter uma resolutividade de 80% a 85%, tá? E essa comunicação aprimorada. Então, eu vejo como uma realidade que é muito útil para melhorar essa atenção centrada no paciente, no sentido da graduação. Tá? E aí eu fiquei nesse caminho, né? Qual caminho seguir, né? Eu vou pensar numa curricularização, que é como que eu vou organizar esse modelo de internato, esse modelo de faculdade, pensando no sentido de gestão mesmo, ou eu vou fazer uma extensão, e aí tem uma palavra que é a curricularização da extensão, tem uma outra via, ou eu poderia fazer um estágio optativo, né? Ou um estágio do currículo, ou um estágio optativo. E quando começar, como começar? Então, essas perguntas começaram a me pairar na cabeça, né? E aí eu trouxe o meu relato da experiência, né? Minha experiência, ela começou em agosto, e em setembro para outubro saiu a nova diretriz curricular de 2025, que ela trouxe luz para isso também. Então, eu pensei comigo, falei assim, eu estou seguindo nesse caminho certo. Então, qual que é o ponto fundamental dessa nova diretriz? Ela integra mais com o SUS, tá? Se já era bem integrado, vai integrar ainda mais. E se já era bem integrado com a atenção primária, vai ser integrado ainda mais. Então, a formação, ela deve incluir atividade de extensão que aproximem os estudantes da comunidade desde o primeiro período do curso, tá? E aqui eu trouxe no Diário Oficial, que foi publicado no dia 1º de outubro do ano passado, que institui a Diretriz Curricular Nacional, e eu trouxe luz para 3 artigos, e um deles eu tenho até a grata satisfação de falar que a gente está fazendo aqui no grupo de pesquisa. Então, o primeiro é formar médico de uma maneira integral. A atividade de ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, com a participação discente em projetos de extensão, em consonância com a resolução antiga, né? Que foi a última, que foi de 2018. E o curso de graduação tem que estimular a participação dos estudantes em atividades acadêmicas e de pesquisa, vinculados ao programa de pós-graduação, lato stricto sensu, quando disponíveis, fomentando o pensamento crítico, a produção científica e o engajamento com a realidade social. Tá? Então, também tem que ter esse eco do social. E devem ser adotadas metodologias pedagógicas ativas de ensino-aprendizagem que promovam o protagonismo do aluno, né, na construção do conhecimento, favorecendo a integração curricular e o desenvolvimento das competências, respeitando a não separação, né, do ensino, pesquisa, extensão e inovação. Tá? Então, aí eu trouxe o meu projeto de extensão, que foi
com o título Desenvolvimento de competências para atenção centrada no paciente, por meio de metodologias ativas e aprendizagem interprofissional na graduação médica da FAMERP, tá? E aí, como introdução, eu trouxe essa questão que é importante a gente não ficar só no domínio técnico, então, entendendo esses valores, como empatia, escuta qualificada e a tomada de decisão compartilhada, tá? E aí eu trouxe que o meu projeto ele ia se basear em metodologias ativas, favorecendo o aluno, né, no desenvolvimento dessas competências, e baseando a gente ia fazer mais a discussão de casos reais, né, do dia a dia, né, da agenda do facilitador, e trazer as dúvidas para uma reunião de meio de estágio, assim, meio de campo, tá? E uma aprendizagem interprofissional, como é o que eu falei, é a rotina nossa lá, por ter uma equipe multiprofissional, isso favorece a colaboração e a comunicação entre os profissionais. E aí eu queria trazer o meu relato de experiência, né? O primeiro é que a gente tem a página da FAMERP, a diretoria de extensão, queria mostrar aqui o caminho, e a gente tem também o outro caminho, que são os editais, que a gente identifica os processos que estão abertos. E aí, o ano passado, em junho, teve um processo seletivo para a Bolsa de Projeto de Extensão, foi o de número 29, e aqui eu abri o texto, né, do projeto de extensão. Eu aconselho fortemente, leia todo o projeto, o edital do projeto, e tem-se que fazer o projeto de extensão antes de ser submetido. Então, é igual no mestrado, igual no doutorado, a gente primeiro faz o projeto, amadurece esse projeto para depois ser submetido. E aí, nesse relato, nesse projeto, onde que a gente pesquisa como fazer, né? Eu busquei na bibliografia. Então, eu pesquisei esse artigo aqui, esse resumo de uma extensão universitária, explicando o que é uma extensão universitária, né? E aí eu trouxe à luz para fazer o desenho do meu projeto, tá? E aí, quando a gente faz o projeto, a gente tem que submeter... e uma coisa que eu gostaria de colocar também, todo projeto de extensão tem que ter um aluno, tá? Tem que ter um aluno da instituição, que aqui no caso é o que foi o bolsista, e tem que ter um departamento que assine esse projeto, que aceite esse projeto. Aqui foi o Departamento de Saúde Coletiva, o DESC, tá? Que assinou o projeto. Então, foi submetido, e aqui foi contemplado, né? Saiu a aprovação e tudo, né? Parabéns. Aí vamos dar início, né? Aí chegou aqui o termo de deliberativo, que vem no e-mail, que é um termo, assim, vamos dizer assim, oficializa que aquele projeto, como o projeto de extensão vai ser feito fora da instituição, né? Ele é na comunidade, então esse termo deliberativo a gente tem que ter para fazer a conexão com a instituição, ou com o serviço, ou com os locais, os atores fora da instituição, tá? E aí, como eu queria fazer dentro das estratégias, né, de saúde da família, eu fui conversar na Secretaria de Saúde com um departamento, que é o Departamento de Planejamento, que lá tem uma gerência, que chama Gerência de Educação e Saúde, que é a Fabiana, e aí a Fabiana Garuti, ela leu o meu projeto e ela me deu um prazo para responder se poderia ou não fazer esse projeto, que também tem isso, né? Eu vou usar uma estrutura da prefeitura, eu vou utilizar uma sala da prefeitura, eu vou utilizar os alunos da prefeitura, os professores, os facilitadores que são médicos da prefeitura, então eu preciso ter esse aceite, tá? E aqui ela foi, depois que ela leu todo o meu projeto, né, ela ficou ciente e ela autorizou, tá? Então, segui um anexo, e aí, nesse interim, que foi em agosto, né, eu tive que mandar todo o cronograma de quantos alunos seriam, quais os dias do estágio, que praticamente o que eu fiz foi um estágio, né? Qual que é a data de início, qual que é a data fim,
é o período que, e se um preceptor, facilitador, quem quer que seja, aceitasse receber esse aluno, ele tinha que fazer um termo de aceite. Então, eu tive toda essa costura. Aí, qual foi o meu objetivo? Então, é estimular essa habilidade de comunicação, e aí eu queria fazer uma avaliação mesmo. Eu queria fazer, idealmente, eu queria fazer uma quanti-quali. Aqui eu vou mostrar mais os dados quali, o quanti, mas eu trouxe também as falas dos quali, os dados quali, tá? A gente que é da ciência da saúde, a gente sempre quer fazer quanti, mas tem que fazer quali, tá? Então, eu trouxe no estudo um método quantitativo, a minha intervenção foi de 120 horas, lá na estratégia, e as UBSs, fim, né, foram as vinculadas à FAMERP. Para quem não sabe, aqui em Rio Preto, a gente, como toda grande cidade, né, a gente tem um termo, uma divisão de território, né, das UBSs que são vinculadas a cada instituição de ensino, e aí todos os alunos do primeiro ao quarto ano, né, que é aquela amostra que eu queria intervir, né, para não ter aquela queda. Eles preencheram o TCLE, e aí, aqui são as UBSs que eles frequentaram, né? E aí eu fiz uma aula teórica para mostrar sobre o que é o método clínico centrado na pessoa, né? Opa, pulou. Aí eu fiz a prática, fizeram a prática de acompanhamento de 120 horas nos campos, isso terminou em novembro, final de novembro. No meio do estágio, a gente fez uma reunião de debriefing que eles trouxeram um pouco de dos casos. E aí, nesse debriefing, lá para setembro, para outubro, eu trouxe um pouquinho do quali, tá? Então, eles trouxeram essa escuta, eu anotei, tá? E a gente fez online esse debriefing. E aí, aqui no quantitativo, eu utilizei essa escala validada, que é o PPOS, Patient Practitioner Orientation Scale, que é uma escala baseada em orientação, como que eu identifico, como que eu vislumbro essa consulta compartilhada, né? E aí são 18 itens, eu trouxe 10 aqui, mas eu vou ler só o primeiro, para vocês terem um entendimento do que ele quer. Então, é assim, ó, quanto maior é o ponto, mais eu vou discordar dessa frase. E quanto menor o ponto, mais eu concordo com essa frase. Então, a primeira frase já começa assim: é o médico quem deve decidir o que será conversado durante a consulta. E aí, quais foram os resultados que eu trouxe, né? Então, eu fiz uma média com a ajuda do João Daniel, que também está na pesquisa. Eu trouxe uma média ajustada, que ele passou de 2,57 no pré-teste e foi para 2,76. Então, teve um incremento de 0,19 de média, tá? E isso mostrou também, dentro daqueles fatores, né, dentro dessa escala, o relacionamento e comunicação teve o maior impacto. Então, a comunicação, que é o que eu queria trazer, foi o que mais pesou. Então, olha como essa intervenção foi legal. Já teve uma variação consistente em outras, mas a que mais pesou foi a comunicação. Tá? Mas todas foram avaliadas. A comunicação foi a maior, a evolução no sentido de compartilhamento e assistência, né, à saúde, que são como quando a gente faz uma escala psicométrica, algumas pesam em um, outras pesam em outro, tá? Então aqui a comunicação melhorou. E aí, da escuta que eles me trouxeram, foi que eles avaliaram, identificaram que eles tiveram um amadurecimento profissional, eles valorizaram mais a família e o contexto do paciente na hora da tirada da anamnese, aprimoraram a escuta ativa, então, falar sem interrupção, tem várias técnicas, né? Maior sensibilidade à demanda subjetiva, tá? E fortalecimento da empatia, tá? Do cuidado clínico. Então, esses foram os dados qualitativos que eu trouxe nesse debriefing, tá? Ah, não, tiveram mais. A avaliação da compreensão, melhorou a compreensão do que é uma equipe multiprofissional, tá? Que não está lá para servir o médico, está lá para servir a população.
melhora na comunicação dos membros da equipe, maior integração das condutas e uma percepção na maior resolutividade dos casos. Então, ele identificou que ele tem mais resolução lá do que eles imaginavam. Eles imaginavam, antes do estágio, que lá era um encaminhador, né? Ah, eu gostaria de colocar também, todo projeto de extensão, a gente tem que montar um relatório final, tá? E o prazo foi dia 10 de dezembro, que a Beatriz, que é a aluna, ela preparou. E aí ela traz também a visão dos alunos, tá? Das limitações que eles identificaram nesse estágio, né? Então, primeira, a diferença de estrutura de UBS é gritante. Tem UBS aqui que parece um shopping e tem outras bem depredadas. A dificuldade na reorganização, então eles tiveram que fazer uma reorganização de estágio. O deslocamento foi a maior crítica, que é longe. Gente, se quer ir na comunidade, tem que ir longe, né? Não é na casa. A diferença do nível de formação dos estudantes, eles trouxeram, porque eles falaram assim, os alunos do 4º ano, os alunos do 1º ano têm dificuldade de formação. Maior dificuldade inicial dos alunos do 1º ano, porque eles acabaram de chegar. Necessidade do reforço teórico adicional, eu fiz uma aula de 1 hora, mas eles pediram ter mais teoria. Necessidade de ampliar momentos de debriefing e limitação na tomada de decisão. Então, eles tiveram, por exemplo, eles como alunos tiveram limitação da tomada. E uma necessidade maior ênfase na autonomia do paciente. E a equipe a mostrar o nosso relatório final, né? Lógico, a gente teve foi muito bom, né? E aqui eu gostaria de colocar que a gente teve uma apresentação no pôster, no CAIC, 2025, e a gente apresentou esses dados completos no congresso recente de extensão que teve na FAMERP, que a Bia apresentou. É isso, essas são minhas referências. Essa primeira, e essa segunda e essa terceira são a parte teórica da medicina de família. A quarta é a resolução nova das novas diretrizes, do trabalho do mestrado, e essas outras duas eu trouxe um pouquinho sobre o olhar da graduação, né? Então, como que eu vou fazer essa avaliação do aluno, né? É isso, obrigado. Vou interromper aqui o compartilhamento. Thales, muito obrigado. Então, nós vamos passar agora, nós temos um tempo ainda, nós vamos passar a um diálogo aqui, uma interlocução, e eu vou falar fazer 2 apontamentos aqui, 2 perguntas para você, e depois a gente vai abrir para os demais presentes. Eu queria que você dissesse para a gente, até como um estímulo para aqueles que estão na busca aí pela formação de nível de pós-graduação e tudo mais, você foi o quanto a sua trajetória dentro do programa de pós-graduação, do mestrado e outras atividades extra-mestrado foram importantes para que você tivesse esse know-how que você acabou de apresentar para preparar, para apresentar uma proposta de um projeto e para conduzir um projeto como esse que você acabou de mostrar para a gente. Foi fundamental, com certeza. O mestrado, ele ensina você e traz recursos para você identificar uma visão mais de pesquisador, esse olhar de pesquisador, porque a graduação, ela ensina o aluno como um assistente médico, um assistente psicólogo, um assistente enfermeiro, então, ele é um bom técnico no sentido de seguir diretrizes clínicas de tratamento, de cuidado, diagnóstico, mas na graduação, não tem pelo menos na minha formação, né, tanto, a menos que faça uma atividade extra, né, como uma extensão, participa de uma liga de pesquisa,
não tem curricularizado tanto esse linguajar mesmo de pesquisador. Então, isso daí eu trouxe aprendi esses atributos no grupo de pesquisa, na participação das reuniões abertas, durante as reuniões abertas que a gente faz, como essa, o professor convida vários pessoas que têm essa bagagem de muitos anos, né? Então, é esse olhar, essa escuta do dia a dia. No mestrado, teve disciplinas como alunos especiais, uma delas foi de feedback, que trouxe também esse olhar no sentido de avaliativo também. Então, com certeza, não tem dúvida. Se você tivesse se atido apenas às atividades que eram obrigatórias do seu mestrado, você acha que você teria conseguido esse know-how que você apresenta hoje? Não, absolutamente não. O que faz a formação é o aluno, professor, sempre foi isso. E eu falo isso no olhar de professor também. Eu estou com 2 residentes, estou com 5 alunos, e tem diferença. O que faz a formação é o aluno que tem que ir atrás. Eu acho que assim, o know-how que o senhor fala é muito aprendido, mas também vai do interesse do aluno. Da mesma forma que a gente tem esse compartilhamento, essa corresponsabilização, também tem a corresponsabilização aqui como aluno. Então, eu fiz o mestrado para aprendizado mesmo, não pelo título, né? Eu Na fiz verdade, você meio que respondeu na primeira parte da sua fala o que eu queria ouvir de você agora nesse momento. Quando você falou, por exemplo, das atividades que você fez, como, por exemplo, participar das reuniões abertas e outras coisas. Então, na verdade, o que eu queria é que você trouxesse isso, né? Se você... Porque, por exemplo, essas reuniões abertas não fazem parte de um programa de mestrado, Não. né? Então, é isso que eu queria que você salientasse para quem está te ouvindo, entendeu? E envolve, claro, não colocando, mas assim, na perspectiva do que você acabou de dizer, que é um interesse pessoal, é o aluno que tem que buscar. Então era isso que eu queria que você trouxesse para as pessoas que estão te ouvindo, entendeu? Que não basta você se ater a fazer especificamente aquelas atividades que são cobradas de você enquanto atividades obrigatórias do programa de pós-graduação, para que você possa chegar a ter um know-how como você tem agora. Sim, com certeza. Tá. Então, pessoal, o que eu queria era ouvir do Thales era isso, né? Para reforçar a importância de que é importante buscar toda e qualquer oportunidade de aprimorar as habilidades e as competências técnicas de pesquisa, e é através de oportunidades como essa que nós estamos tendo aqui. Então, agora está aberto, tá? Vocês podem fazer comentários a respeito da apresentação do Thales ou arguir Thales, por favor. Nós ainda temos tempo. Fiquem à vontade. Professor, enquanto o pessoal vai levantando a mão, eu gostaria de compartilhar que depois que eu fiz esse projeto de extensão, eu na minha avaliação, esse projeto de extensão, ele leva em consideração, lógico, uma atividade fim, foi feita lá na comunidade, com começo, meio e fim, mas ele foi mais do que só uma extensão, ele foi um estágio. Eu fiz um estágio optativo. Então, quando eu fiz o desenho, eu identifiquei como uma extensão, ok, mas ele entrou como um estágio, não é um estágio regularizado, no curricularizado, mas foi um estágio. Na verdade, você caracterizou como extensão até para poder fazer Sim, jus a concorrer ao edital, né? sim. Ok, Flávia, querida, por favor. Boa noite, parabéns, Thales, pelo projeto. Me deu uma ideia aqui. Deixa eu tirar uma dúvida que eu estava prestando atenção em você, mas infelizmente estava com um aluno aqui do lado eu resolvendo outras coisas. Deixa eu te perguntar, no começo você estava citando sobre a comunidade. Eu fiquei numa dúvida assim que eu não entendi por ter sido interrompida. Você citou somente uma comunidade de bairro ou você abriu para mais localidades? E qual a quantidade de alunos que você teve nesse projeto? Segunda questão. Terceira, né, na verdade. Qual foi a sua dificuldade com relação aos alunos? Por exemplo, responsabilidades, aplicados,
né? Se você teve que trocar alguém no decorrer do projeto, mas essa dúvida sim. E parabéns de novo, viu? Muito obrigada. Então, Flávia, boa noite. Eu fiz um desenho de estudo nas unidades que são parte da unidade do território da FAMERP, que é porque aqui em Rio Preto a gente tem uma divisão de território, tem algumas unidades que são unidades escola da FAMERP, e tem algumas unidades que são unidades de estágio da FAMERP. Então, a gente tem o Centro de Saúde Escola da FAMERP, que até os alunos que frequentam muito, foi uma unidade que a gente elencou, e a gente tem unidades que ela recebe alunos da FAMERP, às vezes, não é curricularizado. Então, a gente tem Lealdade e Amizade, a gente tem Vila Toninho, Cidade Jardim, Schmidt. Então, tiveram algumas, foram 8, tá, no total. O número de alunos, como é um estágio, que assim, eu tenho que ter uma sala com um professor, é difícil falar isso em número grande, entende? Porque eu tenho que ter uma sala com um paciente real, não é um paciente ator, né? Tem que ter o profissional que aceita receber esse aluno, entende? Teve toda essa costura. E eu não posso lotar essa sala, né? Uma, porque é indelicado para o paciente, para o serviço, e não ia ter aceite da secretaria. Já teve essa fala. Que no máximo 2 por unidade. Era assim a fala. Então, quando eu fiz o projeto, eu fiz de 2 a 50. Tá? Por que eu não fiz de 1? Porque eu acho que tem que ser compartilhado. Então, eu fiz de 2 a 50. A gente conseguiu 20. Tá? Então, foi essa costura que eu fiz. Aí, você perguntou a questão da responsabilidade. Quando eu fiz o convite lá para os alunos, eles tinham que preencher um forms, a gente montou um grupo de WhatsApp, e aí eu dividi o território, e eu coloquei eles de acordo com a logística para eles, que seria mais cômodo, no sentido de dividir carona, enfim. E aí eu coloquei um facilitador para 2 alunos, 2 ou 3, tá? Então, ficou um professor lá, que é o médico assistente, para 2 ou 3 alunos. E aí eu pedia para eles, para esses professores, as presenças, se eles foram ou não no estágio. E a responsabilidade é assim, tem que ir, não pode fazer o atendimento, não pode interromper consulta, mas não pode não prestar atenção na consulta. Tá? Então, esses foram os combinados, porque como teve que ter um aceite da secretaria, tiveram essas condições, entendeu? Que eles são alunos, estão em treinamento, mas lá era um estágio meio que observacional. Não tive grandes dificuldades, porque eu sei que existe muito essa fala de professor, que eu também sou preceptor, de que fica mexendo no celular, que falta de estágio, enfim, não tiveram tantos, não tive grandes problemas, não. Tá, Joia. Muito obrigado, viu? Não. Satisfeita, Flavinha? Ok. Ronise, querida. Boa noite a todos, boa noite, Thales. Parabéns pela sua palestra, sua apresentação também. Gostei muito. Tive algumas ideias para eu conversar com o meu orientador. Um senhor Júlio, um tal de doutor Júlio, que agora vai ter que me aguentar. E colocar da seguinte forma: eu já fiz o mestrado só completando o Júlio, em outra instituição. E era uma coisa corrida de você aprender, ir lá fazer as matérias. É a primeira vez que eu estou tendo um lugar que a gente tem várias palestras, fora das disciplinas, grupos que a gente possa aprender, que um que conhece um pouco mais traz conhecimento para a gente. E com isso, assim, como eu me sinto, eu não tenho pressa para fazer o doutorado, eu gosto de estar junto e estar aprendendo, porque cada vez a gente vai conseguindo ter mais noções para que a gente possa desenvolver o doutorado. No outro que eu fiz, você tinha pressa de correr, de fazer as disciplinas, de conseguir
desenvolver todo o projeto. Então, assim, pela primeira vez eu não estou tendo pressa. Eu tenho vontade de aprender e estar com vocês, ver a experiência de cada um de vocês, que é muito enriquecedora. E isso a gente tem que agradecer aí ao senhor, doutor Júlio, que é muito bom. Só gostaria de colocar isso, que, assim, para mim está sendo uma experiência muito gratificante. Obrigado, Ronise. E, na verdade, quando eu instiguei o Thales a fazer a percepção, trazer para vocês a percepção dele, né, foi nesse sentido mesmo, né? O quanto é enriquecedor para a carreira de pesquisador, né, ter essa oportunidade e poder, obviamente, compartilhar essas experiências, né? E o Thales foi muito feliz nesse sentido de dizer para a gente que realmente, se ele tivesse tido pressa no mestrado dele, né, como você mencionou, talvez ele não tivesse hoje todo o cabedal e todas as habilidades que ele tem, né, e que podem ser demonstradas pelo êxito, né? Por exemplo, Thales, recém-saído de um mestrado, participou de um edital aí para bolsas de um programa, né, financiado pela instituição, e teve êxito e foi aceito o projeto dele, né, no qual Em ele primeiro desenvolveu de lugar maneira... ainda, professor. Parabéns. Então, a gente nem queria contar que era primeiro lugar, né, Thales? Mas veja, isso mostra o quanto ele foi capaz, obviamente, de realmente trazer para essa proposta, para esse projeto, muito do que ele, obviamente, aprendeu nessa jornada aí, que foi além, obviamente, daquilo que eu fiz questão de pedir para ele reiterar para vocês, além daquilo que é o obrigatório em qualquer programa, né? Do cumprir disciplinas, do aferir créditos, né? Então, assim, não é para angariar louros, não. É para, na verdade, fazer com que vocês realmente sintam a oportunidade que todos vocês estão tendo, né? E agarrem com unhas e dentes essa oportunidade, né? Ronise foi feliz quando ela disse que, assim, ela já esteve em outra instituição, em outro programa, né? E ela não encontrou nesse outro programa, nessa outra instituição, nenhuma oportunidade como essa, né? De novo, reitero, não é para nos valorizar, não é esse o objetivo, tá? É para chamar a atenção de vocês para essa oportunidade ímpar que vocês estão tendo, né? E que vocês também se sintam totalmente à vontade para convidar outras pessoas que fazem parte do meio de vocês para estarem aqui conosco, independente de qualquer tipo de compromisso, de pretensão a um mestrado, a um doutorado, né? Eu acho que para quem milita na carreira acadêmica, para quem está na docência, né, ou até para quem está na assistência, mas quer um olhar diferenciado como o Thales fez acontecer, eu acho que é uma excelente oportunidade estar aqui. E o nome de reunião aberta é aberta mesmo, né? Então, reiterar que vocês podem se sentir à vontade de compartilhar o convite e o link com quem vocês quiserem, tá? Maria Helena, você como vice-coordenadora do programa de pós-graduação em enfermagem da FAMERP, fala duas palavrinhas para a gente, para puxar essa moçada aí, para que eles não percam as oportunidades que estão tendo, por favor. Olha, Júlio, eu acho que é a segunda vez que eu estou participando desse seu grupo, né? Estou achando, assim, bastante interessante, são experiências ímpares, né? E que incentiva a gente, incentiva o pessoal a trilhar novos caminhos aí, tá? Gostei muito da colocação, o Thales está de parabéns, tá? Porque é uma coisa, assim, que a gente, no dia a dia, ele abordou um aspecto que a gente tem observado no dia a dia que precisa melhorar, tá? A gente precisa escutar mais o paciente, a gente precisa entender o contexto dele, né? E não ficar só naquele biomédico que a gente tem
nós que somos mais antigos, né, fomos formados por sistemas, né, e esquecemos a parte emocional, mental do paciente. Então, eu acho que isso incentiva muito para incentivar mesmo, é para motivar o pessoal a realmente participar. Eu sinto muito quando eu não consigo participar por causa do horário, mas eu acho que está sendo bastante proveitoso. E como coordenadora do curso, né, eu quero estimular, incentivo muito os meus alunos, né, os futuros enfermeiros, a fazer uma pós-graduação, fazer uma especialização e se aprofundar um pouco mais na pesquisa, que é o que a gente precisa. Obrigado, Com querida. capacidade, com estudo, né, e com visão científica de tudo. Obrigado, querida. Obrigada a você pela oportunidade. Márcia? Oi, professor. Só não vou aparecer que eu estou na garagem, já cheguei. Então, eu ouvi aqui a reunião. Esse pessoal que mora na região metropolitana de São Paulo é um problema, né? É um Horas só para problema, se né? deslocar de um local para outro. Fala, Demorei Márcia. 1 hora. Bom, então, eu estou muito, que nós estávamos falando desse grupo, né? Eu fiquei muito feliz de entrar. E eu, assim, como eu já fui contratada como professora, que foi, assim, muito legal, né? Por ter um nome da FAMEP, mas também, assim, eu senti que eu cresci muito nesses 2 anos, né? Que faz 2 anos que eu participo das reuniões. E realmente, assim, eu adoro participar e sempre aprendo alguma coisa. E acho que, assim, todo mundo vale muito a pena mesmo. Você vê várias visões, vários trabalhos e aprende a ser mais crítico, né? Em várias questões. Então, eu acho que realmente não tem o que falar, vale muito a pena mesmo. Ok, querida, obrigado pela sua fala. Nada. Bom, pessoal, nós estamos no horário, tá? Eu vou, então, encerrar a gravação.